Aloha! Hoje vamos fazer a introdução do nosso estudo sobre a lei do tempo. Tudo que existe é programado pela lei do tempo. Mas como assim? Como seria essa lei e qual a implicação dessa lei com a nossa vida e com o nosso dia a dia? Qual é a relação que ela tem com tudo que existe? Vamos lá? Está preparado para entrar nessa jornada? A lei do tempo é um conhecimento de escala planetária. Ela é a base da cultura maia, daquela antiga civilização maia. Segundo José Argüelles, no livro Fator Maia, o propósito da cultura maia foi plantar a semente da lei do tempo. Os maias nos deixaram pistas talhados em pedras, em tumbas, na tumba de Pacavotan. E esses símbolos e estes códigos foram decodificados por um estudioso chamado José Argüelles. José Argüelles era um professor universitário, educador, fez muitas formações, era um PhD e se dedicou à vida para entender e estudar a civilização maia. Quando ele lia os textos que foram produzidos pelos arqueólogos e historiadores da época, ele percebia que tinha uma peça que estava faltando. Tinha uma chave que não virava, que não era condizente. Aquilo que eles tinham escrito associado à complexidade da civilização que ele percebia. Então ele se debruçou mais de 30 anos da sua vida para estudar essa civilização. E ele começou então a decodificar e a entender que aqueles códigos e aqueles símbolos que os maias deixaram, eles nos traziam uma informação muito maior, que era a contagem do tempo em escala planetária. Isso é muito interessante, não é? Segundo ele, os maias eram senhores do tempo, conheciam o tempo como parte do ciclo da mente planetária. Eles deixaram caminhos que puderam ser trilhados, deixaram pistas que foram sendo desvendados e decodificados por esse estudioso e por sua esposa, que também era uma companheira estudiosa nessa jornada. Mas não para por aí. A civilização maia, ela tinha conhecimento do código do DNA. Eles tinham conhecimento sobre o nosso material genético e eles entendiam que este mesmo material eles operavam numa base de tempo. Mas isso vai ser assunto de aprofundamento para um próximo vídeo. Hoje, o objetivo deste vídeo é trazer para você a dimensão da amplitude e alcance deste estudo, tá bom? Os maias deixaram diagramas, símbolos que José Argüelles chama de signos solares. Estes símbolos nada mais são do que símbolos arquetípicos que nos revelam muitas características sobre a nossa origem, sobre a nossa civilização e sobre nós mesmos. Teremos uma outra oportunidade para falarmos especificamente sobre estes símbolos, tá bom? Além disso, ele trouxe e decodificou uma outra contagem que se dava do 1 ao 13, e ele compreendeu que essa contagem se referia a tons galácticos, tons que também traziam informações preciosas para nós, e iremos aprofundar num outro vídeo. Estes tons são frequências galácticas que nos comunicam algo e nos sintonizam com algo. Como o próprio José Argüelles brinca, nós estamos no jardim da infância galáctica. Nós temos muito o que aprender e vamos aprender juntos. Nós somos viajantes do espaço, mas ignorantes no tempo. Ele já nos dizia. A lei do tempo, ela não foi inventada. Tudo o que existe está contido o fator tempo. Os golfinhos, as árvores, as formigas, o ser humano, as galáxias, tudo tem a interferência do fator tempo. Mas como assim? Não entendi. Você pode me explicar melhor? Claro, com certeza. Para José Argüelles, o tempo é a fonte da informação biológica, ou seja, o tempo é o informante universal, é o princípio informativo universal.
E olha que interessante, se você entender a palavra informar, separar o prefixo in e o verbo formar, nós temos que informar significa dar forma. E se tudo na vida tem uma forma e uma medida, seja o ser humano, seja a nuvem, seja o ar, seja os animais, as plantas, tudo tem uma forma e uma medida. Então, nós começamos a compreender esse ponto de vista do José Arguelles quando ele traz que o tempo está em tudo, em todas as coisas, porque ele informa sobre tudo e informa as coisas. Tá ficando um pouquinho mais claro? Mas se você não compreendeu, você pode colocar aqui seus comentários e a gente vai responder o mais rápido possível. Um outro aspecto bem interessante, quando nós analisamos o corpo humano, nós percebemos que o corpo humano é feito a partir de uma simetria harmônica. Nós temos 2 olhos, 2 ouvidos, 2 ombros, 2 pulsos, não é? 2 quadris, 2 joelhos, 2 tornozelos. Existe uma simetria. E quando nós contamos as nossas articulações, nós chegamos no número 13, não por acaso. Então, nós podemos dizer que esse número 13, das 13 articulações do nosso corpo, está relacionado com os 13 tons de frequências galácticas. Olha que interessante. A gente começa a perceber de que forma que esse tempo nos informa e de que forma esse tempo está presente no nosso organismo. Se ele está no nosso organismo, ele está também no organismo dos outros animais. Uma outra característica interessante do nosso corpo são os nossos dedos, os dedos dos pés e os dedos das mãos. Nós temos 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés. Isso forma 20. Como isso está relacionado com a lei do tempo? Lembra que eu falei para vocês que o José Arguelles decodificou 20 signos solares? Então, os nossos dedos, eles têm correspondência direta com os 20 selos solares. Então, cada dedo é representado por um selo. E mais, o nosso corpo é composto por 20 aminoácidos. Também podemos fazer essa mesma correlação. Então, nós chegamos aqui numa chave sobre a lei do tempo, que é uma frequência matemática. A lei do tempo natural, ela é sintonizada numa frequência, numa proporção matemática 13-20. E olha que interessante, nós temos essas correlações 13-20 no nosso organismo. Não é muito interessante? Essa proporção matemática 13-20 é uma constante universal. O tempo natural segue esse padrão. Existe uma máxima que nos diz que tudo é número, que Deus é número e que Deus está em tudo. Olha que interessante, se a gente entende que a lei do tempo é baseada numa proporção matemática, é numérica, então nós podemos dizer que o tempo também está em tudo, não é? Assim como Deus está em tudo, Deus é número, então o tempo também está em tudo. Está começando a ficar mais claro? Se não, deixe os seus comentários, não deixe de esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Segundo ele, a lei do tempo vem de uma única fonte, que é a fonte do Supremo Criador. A lei do tempo é a principal lei do Criador, a lei que ele usou para fazer a criação. E olha que interessante, na Bíblia existe uma passagem que diz que o Deus fez o mundo em 7 dias. Nós temos que entender esses 7 dias como uma mensagem simbólica, né? Não literal. Então, a partir disso, nós temos o número 7. Vamos analisar esse número 7, como que ele está relacionado na lei do tempo? Olha que interessante, se a gente pega o 20 e subtrai 13, nós temos o número 7. Se a gente pega o número 13, divide ao meio, a metade, né, o centro do número 13 é o número 7.
porque nós temos, antes do número 7, nós temos 6 elementos, depois do número 7, nós temos 6 elementos. O 7, ele é o elemento central, é o elemento oculto central. Então, ele tem tudo a ver com esse fator oculto da criação. Olha que interessante. Portanto, percebemos a conexão do tempo com o Criador e com a forma de tudo que existe, de tudo que é. Qualquer forma que existe é subordinada ao tempo. O tempo é a lei maior. Não tem nada no mundo que exista que não tenha a sua forma, que não tenha a sua medida. Então, nós podemos concluir que o tempo está em tudo e é governado por esse princípio universal dessa constante 13/20. No próximo vídeo, aprofundaremos um pouco mais sobre essa proporção matemática 13/20 e como ela está relacionada com a contagem natural do tempo.